Tá bom assim? Já tá ao vivo. Se colocar muito perto, assusta. Já tá ao vivo. Não tem problema, quem sabe faz ao vivo. Hoje, nossa live de hoje será sobre... crenças e pulmões. É isso? Isso. Caraca, eu escrevi pulmão, né? Pulmão, mas são pulmões, né? Eu escrevi pulmão. Você não estava aqui para corrigir, ficou crenças e pulmão. Não tem problema. São 2 pulmões. Oi, né? Luísa, Alcione, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Bom, então, nossa intenção com essas próximas lives que a gente está criando é falar um pouco sobre as crenças e alguns órgãos e, na medida do possível do nosso tempo, né? Sim. Ir linkando essas informações, tanto com informações nutricionais, quando couber, quando for possível linkar, e com informações também de relacionamentos, que é, né, as nossas maiores potências, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Minha potência é em relacionamentos, trabalhar com questões de relacionamentos, e o Kleber, a potência da alimentação. E claro que nós nos completamos, porque eu vou lá e faço nutrição para trazer algumas coisas, e ele também faz todas as formações. Alimentação e gastronomia, hein? Não esqueça. Muito bem. Então hoje falando sobre crenças e pulmões, então vou arrumar depois e pulmões, chique, né? Sim. Pulmão está muito ligado à tristeza. Então, quando você tem questões pulmonares respiratórias, olha a Gaia subindo aqui. Sabotagem. Gaia, para de sabotar nossa live. Gaia quer participar. Vai pra lá, Gaia. Então, quando você tem questões respiratórias, quando você tem questões nos pulmões, quando você tem questões até de asma, né, de rinite, de sinusite, que está ligado à parte respiratória, a dificuldade de respirar está muito conectado e ligado à tristeza, tá? Então, tristeza é o que... Então, vamos dizer assim, a alegria, a felicidade, ela favorece os pulmões, ela deixa os pulmões mais abertos, com maior capacidade respiratória. A tristeza, a dor, o medo, o luto encolhe os pulmões e deixa os pulmões com mais dificuldade respiratória, tá? Então, fica isso para nós. Então, pulmão, tristeza, dor e medo. Logo, o luto, ele traz o quê? Ele traz tristeza, o luto traz medo, o luto traz dor. Então, o luto mexe com os pulmões. Então, quando a gente fala em luto, eu gosto bastante de falar isso, né? Quando nós estamos falando de luto, na verdade, nós estamos falando de finalizações de ciclos que, por algum motivo, nós não estamos preparados para aquela finalização de ciclo ou não aceitamos aquela finalização de ciclo. Então, toda vez que há uma finalização de um ciclo, o qual eu não estou preparada ou eu não aceito aquela finalização, gera luto, ok? E ao gerar luto, gera tristeza, dores e medos. Então, se a gente fala de finalizações de ciclos, nós estamos falando de morte, de pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Nós estamos falando de término, de relacionamento a dois, de namoro, de casamento, de noivado. Nós estamos falando de finalização de um trabalho. Então, quando você é mandado embora, de repente, no trabalho, quando uma empresa quebra, fecha, quando alguém... sei lá, você estava esperando um cargo naquele trabalho, estava super indicado para aquele cargo e tinha feito um monte de sonhos naquilo, aí de repente outra pessoa, outro QI, né, entra naquele cargo, então tem uma tristeza, um luto, uma finalização de um ciclo, uma finalização de uma idealização. Então isso gera tristeza, isso gera luto. Quando o filho, por exemplo, vai para a faculdade, se você não está preparado emocionalmente para isso, para o seu filho ir para a faculdade, para dar um novo passo, sair da adolescência e entrar na vida adulta, que é uma finalização de ciclo. Sim. Então, o filho é criança, sai da infância e entra na adolescência, é uma finalização de ciclo. O filho é um jovem adolescente,
sai da adolescência, vai para a vida adulta. É uma finalização de um ciclo. O filho entra na vida adulta, namorava, vai se casar. É uma finalização do ciclo. Então, são finalizações de ciclos e recomeço de novos ciclos. Não está preparada para isso, a mulher ou o homem, o que acontece? Aquilo vai ter uma ruptura, vai gerar um luto de que eu não tenho mais meu filho que é criança, não tenho mais meu filho que é um jovem, não tenho mais meu filho que é adolescente. E aí gera luto, gera dor, tristeza e medo. São perdas, né? Tudo são perdas, eu gosto mais do termo finalizações, né? Porque algumas coisas podem ser indicadas como perda, então morreu alguém, é uma perda. Sim. Só que aquela pessoa que morreu, ela finalizou o ciclo de vida dela. Né? É que a gente usa muito o termo perder o chão, né? Quando você tem um fato assim, inesperado, né? Um rompimento, seja qualquer um desses que a Ana Paula colocou, a gente usa muito esse termo perder o chão. Né? A gente fica realmente abala nosso emocional. Sim, a Paula colocou aqui, a doutora Paula colocou síndrome do ninho vazio, perfeito, isso dá muito, né, essa síndrome do ninho vazio, mas ela aparece mais, a síndrome do ninho do vazio, quando o filho vai para a faculdade ou se casa, né, quando tá na infância para a adolescência, não dá muito, não é comum. Né? Mas quando há essa outra mudança, tem. Ana Paula, seja muito bem-vinda, doutora Paula também, Joanilo também, sejam muito bem-vindos aqui conosco. Então, olha só, eu falei aí de resumo, né, que essa finalização de ciclo mexe conosco quando nós não estamos preparados. Então, vamos voltar a falar de filhos, porque é algo muito comum, né? É algo, eu atendo bastante mães e filhos nessa fase de transição, que é uma fase de transição, né? Que o que acontece? Se disfarça, por exemplo, com medo. O meu filho passou na USP e eu moro em Santos e ele vai agora morar em São Paulo ou vai subir e descer sozinho. Nossa, eu tenho medo que ele vai pegar um ônibus, eu tenho medo que possa acontecer algo com ele, eu tenho medo que algo possa acontecer na faculdade, eu tenho medo dele morar sozinho, de não saber dar conta. Ou, nossa, meu filho se casou, ou minha filha se casou, né? Mas eu tenho medo se o marido vai tratar ela bem, se ela vai viver tão bem, com conforto como aqui em casa. Se eles vão dar conta, se eles vão dar conta, se eles vão conseguir cuidar. Então, por isso que diz que a tristeza, né, que essa parte do pulmão vem também de medo. E outra coisa interessante, quando alguém tem uma síndrome do pânico, ela tem uma crise de pânico. A síndrome é quando ela já tem aquilo várias vezes, né? Quando ela tem uma crise de pânico, o que mexe? Taquicardia, respiração, paralisação. Então, mexe com o quê? Ela tá com tanto medo, tanto pânico, que ela não consegue nem respirar. Falta o ar. Então, a pessoa que tem crises de pânico tem o quê? Tem uma tristeza guardada de alguma coisa ali também, que desencadeia todo esse medo e tudo mais que leva. O que mais que eu posso falar para vocês? Então, algumas crenças que são comuns, né, em questões ligadas a problemas respiratórios. Como a gente está falando de medo, de dor, tá? De dor da ausência, dor da perda, dor da finalização, dor da não aceitação. Como nós estamos falando de dor, nós estamos falando também de questões ligadas a amor. Então, dependendo de como foi, né, um relacionamento a dois, como essa pessoa conheceu o amor. Qual é o lugar que a gente conhece amor pela primeira vez? Com a nossa mãe, né? Isso, então, com a mãe, colo, né? Com o pai, o colo, né? O colo da mãe e a estrutura do pai, ou quem está representando, né? O pai e a mãe. Mesmo que sejam dois homens e duas mulheres, mesmo que sejam mesmo gênero, né? Ou mesmo que a pessoa tenha nascido com gênero trocado, isso não importa, não importa. Quando você tem um par que está iniciando aquela família e está acolhendo aquele ser como seu filho, aquele par, ele vai ter sempre alguém que vai representar o seio feminino, que é a nutrição, e a estrutura do masculino. Sempre vai ter isso, porque a gente aqui ainda vive no yin, no yang. Então, alguém traz a base
a estrutura e alguém traz a nutrição. O acolhimento. Né? Hoje, como a gente tem papéis trocados, mesmo nós que somos, né, de gêneros diferentes, temos papéis trocados, às vezes né, tá fazendo um papel diferente. No entanto, o primeiro amor que nós conhecemos é o ventre que nos gerou. Isso é interessante a gente saber. Então, o ventre que nos gerou é quando eu começo a conhecer o amor, o afeto. Tá? Dependendo de como foi esse ventre. Então, se eu sou uma criança, uma mulher que foi adotada, como que foi esse processo de adoção? Então, esse ventre me rejeitou e aí eu fui adotada, ou esse ventre me acolheu, mas aí por um acaso teve uma fatalidade e aquela mãe finalizou o ciclo muito cedo e aquela criança foi morar com a tia, com a irmã da mãe que a acolheu porque a mãe finalizou o ciclo. Já é totalmente diferente, são histórias diferentes, percebe? Então, o primeiro amor é o amor da mãe. E aí, logo em seguida, para a mulher principalmente, vem o amor do pai como o ideal. Então, como é que foi isso? Dependendo de como foi esse afeto, aquela criança, aquele ser, depois aquele jovem, depois aquele adulto, né, vai criar crenças e emoções de que o amor dói. Então, o amor rejeita, o amor abandona, o amor despreza, o amor machuca. E essas crenças em específico criam situações respiratórias ao longo da vida, que podem ser asma, uma bronquite, pode ser um problema mais grave no pulmão. Quanto maior a tristeza, mais o pulmão é afetado, tá? Pode ser um pânico, uma crise, né, de pânico. Então, algumas coisas vão levar isso, tá? Deixa eu só colocar. Eu percebi que eu estava respirando para falar. Não, de uma forma mais clínica, né, o pulmão, ele é muito sensível à baixa da imunidade. Quando a gente está nesse estado de tristeza, a nossa imunidade é derrubada, Então, isso atinge o pulmão, é muito sensível. Então, você pode reparar que pessoas que são mais tristonhas, pessoas que não são muito felizes, né, não estão muito felizes, estão meio chateadas, elas tendem a ficar resfriadas, a ficar fungando o tempo todo, porque ela vive nesse processo de baixa imunidade e o pulmão ele é atingido diretamente nessa... diferentemente, por exemplo, se você tem um impacto muito forte, normalmente onde dói? No estômago, né? Você sente a dor, porque é aquele impacto, mas quando é a tristeza, que é uma coisa assim que é recorrente, ela é mais constante, o pulmão é ele que vai ser atingido. E tem uma outra coisa interessante também, né? Quando a gente está feliz, alegre, empoderado, bem, a sua imunidade sobe. Uhum. E o que é a nossa tendência? A gente fica de peito aberto. Exatamente. Né? O inverso é verdadeiro, né? A então, pessoa quando está triste, qual que é a postura? É assim, ela é encolhida. E a pessoa quando está feliz, ela fica... Não é? Isso, de peito aberto. Então, quando você tem esse movimento de estar com o peito aberto, você também está abrindo essa região, né? A região pulmonar, a caixa torácica, né? Você está abrindo essa região e está facilitando todo o processo respiratório, diafragma e tudo mais. Você está facilitando todo esse processo. Quando nós estamos tristes, deprimidos, aborrecidos, chateados, com medo, preocupados, com uma dor, a gente faz o quê? A gente vai encolher, nós vamos nos fechar. Então, quando tem questões de que o amor dói, dependendo da sua história, você vai se retrair. Por isso que fala, nossa, a pessoa ficou como uma concha, né? Não usam muito essa... A pessoa se fechou como uma concha, a pessoa vai se fechando e com isso ela vai acumulando essa tristeza. E isso vai fechando. E isso, Luísa, perfeito. E a pessoa vai tendendo a olhar para o chão, a olhar para baixo, porque ela não está se vendo, não está empoderada, não está olhando para o mundo, não está aberta. Porque está com dor, porque está com tristeza, porque está com situações que precisam realmente ser vistas. Então, ela quer ver a situação, mas como ela
de repente está tão mexida que não sabe, a forma inconsciente de ver a situação é olhar para baixo, para olhar para onde está doendo, tá? Isso é bem interessante. Outra coisa interessante também é a questão da água, né? A água ela é importante para todo o nosso organismo e é muito importante também para o pulmão. Então, a água, nós somos formados 75% de água. Em média 75% de água. A água, ela tem todo um campo de informação, assim, a água não lava a alma. Quando a gente chora, né, não libera, é bom chorar, né? Libera, larga. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela não chorava, ela teve um trauma tão grande que ela ficou 4 anos sem chorar por nada. Então, isso deu problemas no canal lacrimal e deu problemas, assim, complicações imensas no corpo dela inteiro, que eu nem sabia que era possível. A gente não fazia ideia, né? Não fazia ideia, eu já atendi cada caso muito interessante que me ensinou muito, né? Não fazia ideia. E numa sessão de Theta Healing, resolveu o problema dela. Né? Uma sessão de terapia, na verdade. Resolveu o problema dela. Porque eu acessei onde estava a dor, ela chorou. E ela chorava porque estava chorando por causa da dor e chorava de alegria porque tinha conseguido quase 4 anos depois chorar, né? E aí, a partir daí, ela ficou ótima, começou a chorar, enfim. Mas o que a gente está falando? Voltando aqui. A água, ela lava a alma, né? O choro lava, então quando você vai tomar banho, aquilo vem para você. Então, um exercício legal aí para todo mundo que está nos assistindo você vai tomar o seu banho, entra debaixo do seu chuveiro, abre o chuveiro, quando você for lavar a sua cabeça, você fica pelo menos 1 minuto ali embaixo da água, imaginando que a água está levando embora todas as toxinas, ressentimentos, medos, situações, lavando a sua essência. E visualiza que essa água vai descendo, descendo e levando embora para o ralo. Tá? Esse é um exercício simples que você pode fazer no seu dia a dia. E a água, quando a gente toma, e a gente vai mais aonde? Nos rins. Os rins que a gente falou semana passada, filtram as emoções. Olha, a Paula colocou aqui, a doutora Paula colocou, a água é o elemento na astrologia das emoções, olha só, né? Então, a água vai te fazer... Por isso, né? Foi fantástico, né? A água vai fazer com que você vá no banheiro mais vezes. Só que quando você vai limpar os seus rins que filtram as emoções. E uma das emoções que o rim ajuda a filtrar, que ele retém, é o medo também. Então, quando você bebe água, você vai ajudar os pulmões, eu tô falando energeticamente, nós estou falando clinicamente aqui, tá? Ele vai ajudar os pulmões a liberar aquelas toxinas, enviar para os rins bastante água, os rins vão filtrar e vai o quê? Ajudar a dissipar um pouco disso. Então, não é tudo, né? Mas um pouco disso. Então, a água, ela realmente vai lavar internamente todo o seu corpo e vai beneficiar os seus órgãos. Então, uma outra tendência das pessoas, quando elas estão em processo de tristeza, em processo mais introspectivo, depressivo, que eu percebi já em muitos atendimentos que eu fiz, é que elas não tomam água. Elas têm uma maior tendência a não tomar a água. E por que isso? Porque energeticamente aquela dor é tão grande que é como se elas quisessem o quê? Segurar a dor, sabe? Acolher aquilo que eu não sei como lidar com isso. Tô falando energeticamente, tá? Hábito são hábitos, né? É uma outra coisa. E é muito lindo porque tudo está interligado, é isso mesmo, né? Tá tudo pulmão, ao rim, pulmão, né? Ao rim, à água. Fantástico. Uma outra coisa também, que é uma emoção, uma fala comum, quando a pessoa está com muita tristeza, é uma fala que se repete, é impossível liberar essa dor, é impossível perdoar, é impossível, a tristeza me consome. Essa é uma crença, né, que é uma fala que vai se repetir, porque a pessoa está realmente naquele processo doloroso. Então, eu falei o que eu precisava falar. Que dica você pode dar de alimentação? Bom, antes de falar sobre alimentação, eu vou dar uma outra dica muito legal que eu passei por uma fase, muito tempo atrás, que eu estava muito triste. Tinha havido um problema na minha vida e eu estava muito cabisbaixo, nesse estado que a Ana Paula falou, tô olhando pro chão, sem vontade de fazer nada.
E um amigo meu falou para mim uma coisa muito simples, né? Que vocês vão achar simples, mas para mim fez uma diferença imensa na minha vida. Ele falou: Kleber, levanta a cabeça, ergue o pulmão e anda dessa forma, com a cabeça erguida. Eu falei: mas que diferença faz? Testa, faz isso, tenta fazer isso uns 3 dias para tu ver como isso vai mudar teu astral. E eu segui porque eu respeitava muito esse meu amigo. E eu fiz isso. E foi quase que uma mágica. Isso foi antes de mim, né? Porque eu não lembro dessa história. Foi, eu nunca conheci você, foi só alegria na vida dele. Eu nunca tive depressão, eu nunca fiquei triste. Você é uma alegria com você, mas foi antes de conhecer você, meu. E eu fiz isso, foi muito, muito, muito importante na minha vida. E eu já falei isso para algumas pessoas que estão em um estado assim, não estão muito legal, estão passando por um processo difícil. Eu falo: faça isso, faça esse teste com você mesmo. Porque você se sente mais empoderado, né, em encarar as coisas. Por mais que você por dentro não esteja muito bem, mas a tua linguagem corporal, ela ajuda a circular melhor a sua respiração. Então foi muito importante na minha vida, é algo tão simples de fazer, né? Não requer muito esforço, né? Faz uma postura, você meio que engana o teu próprio inconsciente, fala: eu estou bem, apesar de ser tudo, eu consigo andar dessa forma. Principalmente, né, no caso dele, ele provavelmente pegou no começo, ele estava com uma tristeza, mas estava no começo, já não estava, né, não tinha mergulhado nessa tristeza. Eu não deixei. Porque é muito bacana a gente perceber isso. Tristeza, luto, finalização de ciclo, nós vamos ter. No entanto, quando a gente mergulha na tristeza, entra dentro dela, é como se você realmente virasse um caramujo. Você vai olhando tanto para baixo, você vai entrar, você vai mergulhar, é como se você entrasse lá dentro. Daí é um processo muito delicado. Você vai falar para a pessoa levantar a cabeça, ela já nem consegue mais ver que ela tem cabeça, de tanto encolhida que ela tá. Então, muito legal o Kleber ter trazido isso, que fez toda a diferença para ele, porque quando você estiver nesse estágio, você já tem outra possibilidade, alguma possibilidade. Quando as pessoas chegam com uma perda muito grande, né, momentos de Covid, eu recebi algumas pessoas que tiveram algumas despedidas dolorosas. E eu costumo dizer uma frase: se alguém foi antes de mim e eu fiquei, é porque tem algum propósito para eu ter ficado. E senão eu teria ido junto ou teria ido antes. Então, se nós estamos aqui, se você está aqui, tem algum propósito maior na sua vida por você estar aqui. Seja a sua jornada de aprendizagem, seja uma única pessoa ou centenas de pessoas que você vai estimular ou mudar ou transformar. O fato é, enquanto nós estamos aqui, existe um propósito para estarmos aqui. Essa é, por mais que esteja doendo, esse é um caminho para você começar a levantar, né? A cabeça, como você falou. E a gente tem trabalhado muito isso, né? Porque a gente sabe da importância do momento que você realmente precisa de um auxílio, de uma ajuda, né? Para você poder sair de uma situação dessa, né, difícil na sua vida. Mas há algumas ferramentas que você já pode ir fazendo enquanto isso, né? Já pode ir ajudando, né? Não vai resolver, é o que a Ana Paula falou, a água sozinha não vai resolver, mas ela vai ajudar nesse processo. Além de você buscar uma ajuda de um profissional que seja, você também auxilia nessa mudança com algumas ferramentas simples, né? A gente tem trazido isso também para facilitar a vida das pessoas nesse sentido, Sim. né? Vamos fazer uma meditação hoje, ao invés de fazer um download focado nas pessoas que foram, né? Que muitas pessoas podem ter se despedido, ou ciclos que se terminaram. Vamos ver o que vem aqui. Você, né? Que manda. Então tá bom. Então a gente vai fazer uma meditação aí com vocês. Então, eu vou fazer uma meditação diferente. Hoje não vou fazer Theta Healing, tá bom? Então feche seus olhos. Tá, a gente tem uns minutinhos, ele tá me gerenciando aqui o horário, porque a gente tem outro evento, nós vamos ter... vou falar aqui uma coisa rapidinha, antes de nós fazermos a meditação, porque depois nós vamos entrar na emoção. Hoje nós começamos um novo clube de leitura, né? Que é Vivendo no Coração. E essa semana, dia 7, nós temos uma palestra que é muita continuidade disso que a gente está fazendo nas lives, uma palestra gratuita, online, que é sobre crenças e desordens físicas.
Então, entra no nosso site, Ana Paula do Carmo, se cadastra na live, manda direct, manda WhatsApp, manda mensagem de fumaça, manda alguma coisa pra mim, pra dizer que você quer participar. No site, né? Tá no site. Pra dizer que você quer participar. Se você não achar, aproveita, que tem uma coisa bacana aí pra você fazer. Então, agora vamos fechar nossos olhos. Então, senta confortável, do jeito que for confortável para você. Não precisa ser posição de yoga, não precisa ser pernas para cima, pode ser pernas para baixo. O importante é que a sua coluna esteja ereta, pode estar encostada na almofada, onde quer que seja. Apenas senta de uma maneira confortável e faça algumas respirações presentes. Então, inspira pelo nariz e expira pela boca. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Então imagina no seu coração, eu vou fazer uma meditação de uma técnica chamada Touch of Light, toque de luz. Então imagina no centro do seu coração, como se fosse uma luzinha transparente, fazendo um círculo de uma espiral dentro do seu espaço sagrado, dentro do seu espaço do coração. Conforme essa espiral vai girando, ela vai ampliando essa luz de dentro para fora, em todo o seu coração, seu peito, seu ombro, sua garganta, seu laríngeo, seu plexo solar, o seu nariz, o topo da sua cabeça, os seus olhos. E essa espiral vai abrindo, pegando toda a sala, lugar, espaço, móvel, cidade que você está. E essa espiral de luz vai abrindo, indo até o imanifesto, o lugar em que você pode tudo. E essa grande espiral de luz amorosa, brilhante, vai te conectar com a essência daqueles que foram antes de você. Então você vai imaginar que essa conexão de afeto, de amor, de gratidão, de atemporalidade está conectando você e todas essas pessoas que por algum motivo maior foram antes. Então, quando essa espiral de luz gira, todo o amor, essência divina, vai sendo levada para cada uma dessas pessoas. E você vai agradecendo. Eu agradeço a sua existência. Eu agradeço o que aprendemos juntos. Eu agradeço o afeto que tivemos. Eu agradeço toda a conexão. O amor vai além do tempo e espaço. Eu agradeço a vida. Eu agradeço por ter podido estar aqui. Eu agradeço por ter um propósito para mim. Eu agradeço por você ter existido na minha vida. Eu agradeço por termos nos conhecido. Eu agradeço por você ter me acolhido. Eu agradeço por você ter me trazido ao mundo. Eu agradeço por você ter me ensinado. O amor vai além do tempo e espaço. Eu agradeço por cada sorriso. Eu agradeço por cada lágrima. Eu agradeço por cada aperto de mão. Eu agradeço por cada oração. Eu agradeço por cada sorriso. Eu agradeço por cada aprendizado. Eu agradeço por cada encontro. Eu agradeço por cada desencontro. Eu agradeço por você ter passado na minha vida. Eu agradeço por eu estar aqui. Eu agradeço por ter o que agradecer. Eu agradeço por existir. Eu agradeço por você me ouvir. Eu agradeço por sermos um. Que todo esse amor e essa gratidão seja enviado a você. E vá vendo isso sendo enviado para cada uma dessas pessoas com todo esse amor maior. E eu aproveito e envio amor incondicional até vocês a partir da energia do Theta Healing. Envio amor incondicional a cada
célula e molécula do seu corpo, e envio o amor incondicional a todos aqueles que estão conectados a nós, nesse tempo, nesse espaço, nesse plano, nesse agora, e em todos os agoras, imaginados e inimaginados. Que toda essa gratidão e essa bênção do seu coração chegue a todas essas pessoas agora. Eu agradeço por vocês existirem, eu agradeço por vocês nos ouvirem, eu agradeço por todos os seres que conduzem a nossa conexão, o nosso trabalho, a nossa vida, porque assim é. Arro. E nós terminamos hoje aqui em plena gratidão, liberando um pouco da saudade, da dor e da tristeza nessa gratidão da existência. Que todos sejam muito amparados, venham fazer nossas palestras, venham falar conosco e até semana que vem. Até semana que vem. Gratidão por ter nos acompanhado. Arro. Arro.